GXUS11, novo ETF aqui da Galápagos, com ações globais sem os Estados Unidos e de acumulação, que não paga os dividendos. Bom, lembrando aqui que esse vídeo não é uma recomendação de investimento, já comenta o que você achou aqui do GXUS11. Tem uma história engraçada para contar. Entrou em contato comigo pelo site aqui da Resulta Capital, o Bruno, né? Ele mandou um zap e falou assim, aqui é o Bruno, queria falar sobre ETFs e tal. Aí eu fiquei pensando, pô, mas Bruno, você já é cliente? Como é que funciona isso, né? Quem que é essa pessoa? E depois que ele se apresentou, eu meio que me liguei, né? O Bruno, ele é diretor lá da Galápagos, da área de ETFs, trabalha, né, pegando essa frente específica da gestora, e ele tinha um currículo invejável, justamente nessa parte aí de gestão passiva e ETFs, passou aí por diversos lugares, cara, gente boa demais, vou trazer inclusive pro ResultaCast. E aí conversando ele falou, pô, a gente tá lançando alguns ETFs novos, né, Galápagos começou agora e tal, aquela coisa toda, e ele falou, a gente agora tá com essa inovação do GXUS11, ações globais sem os Estados Unidos. E eu particularmente fiquei muito feliz porque a gente pediu, né, você que já acompanha aqui o ResultaCast, a gente falou já com diversas gestoras, eu mesmo já pedi para várias, enfim, pessoalmente também, mas era uma oportunidade gigante aí de uma gestora se destacar e fazer efetivamente um ETF que não tem ainda no Brasil. A gente tinha alguns BDRs, mas o ETF em si ainda não tinha, tá? Então, isso aqui é muito bom, porque realmente traz uma inovação para o mercado brasileiro. Claro que nem todo ETF é bom, não quer dizer que ele vai ser útil para você. Vamos falar um pouquinho então sobre o GXUS11 e também sobre o índice que ele segue, qual que é a proposta ideal e para quem que esse tipo de ETF pode se encaixar melhor e para quem que ele não vai encaixar, porque nem todo ETF é bom, tá certo? Então aqui de forma geral ele é o Galápagos Global Ações ex Estados Unidos, né? Ou seja, é o mundo sem os Estados Unidos, GXUS11, e ele vai justamente aqui copiar, no caso vai comprar o ETF original, né? VXUS normal, não tem 11 lá fora, que é aqui da Vanguard, quem já vai dar uma olhadinha aqui em relação a ele, tá? Então aqui a grande sacada tem um índice aqui que pega todo o mercado sem os Estados Unidos, né? Esse índice aqui, então vai pegar mercados desenvolvidos e emergentes, excluindo os Estados Unidos. Aí no caso aqui o ETF original, né? VXUS, ele tá ali nos tops dos ETFs americanos, ele tem uma liquidez gigantesca, enfim, patrimônio super considerável. Então, olhando aqui um pouquinho para a solução lá da Vanguard, né, que é o ETF original, vamos dizer assim, que a Galápagos compra através aí do GXUS11. Então, você vai estar comprando esse ETF aqui, no caso, você vai ter que somar as duas taxas, já vamos chegar nessa parte, tá? Então, aqui a grande sacada é você pegar totalmente aqui o mercado internacional de ações. Lembra que o internacional é para um americano falando do internacional dele, então é todo mundo menos os Estados Unidos, tá certo? Você tem aqui um risco um pouquinho alto aqui na consideração deles, é que basicamente você tem algumas informações do que ele vai realmente fazer, né? Aquilo que a gente já viu. Vai pegar aqui justamente o Global All Cap ex-US Index para medir aqui os investimentos, os retornos dos investimentos de ações aqui de empresas que estão fora dos Estados Unidos. Você pega aqui uma exposição bem ampla em países desenvolvidos e emergentes aqui sem os Estados Unidos, tá certo? A gente vai olhar um pouquinho nos dados históricos com certeza. Então aqui já vem um pouquinho dos destaques bem interessantes, né? A gente sabe que os Estados Unidos eles têm ali, sei lá, o S&P 500 são uns 500 ações, por exemplo. O VT, que ele é uma solução muito ampla, muito completa, né? A mais completa que ele tem praticamente, ele tem na faixa aí de 10 mil ações, né? Comprar todo o mercado acionário global, vamos dizer assim. E aqui o VXUS, ele tá meio que pegando o VT sem os Estados Unidos, tá? É mais ou menos isso, tá certo? Então você tem aqui, ó, 8.600 ações, tá? Globais, em empresas globais de diversos países, de diversas regiões. Claro que vai variando um pouquinho, né? Mas você tem aqui uma porrada de exposições aí de ações internacionalmente falando, tá certo? Então, com toda certeza você está diversificado aqui, claro, excluindo os Estados Unidos. Aqui a gente tem um pouquinho da separação em relação ao alocação aqui, né, de como é que ficou a posição de cada um deles. É justamente nessa parte que você deixa o like e se inscreve no canal para mais vídeos e análises como essa. Então a gente tem aqui então, primeiramente, né, mais relevante aqui a Europa com 37% aqui de representatividade aqui do ETF, tá certo? Que é interessante falar, né, quanto mais desenvolvido e quanto maiores são as empresas, né, os países das empresas, quanto mais market cap eles têm, maior o peso que eles vão tomar no índice, tá certo? Aí, por exemplo, a gente tem logo na sequência aqui, de forma bem parecida, Pacífico e Emerging Markets. Isso aqui são os mercados emergentes. E aqui o Pacífico também de forma bem parecida. E depois ainda tem aqui a América do Norte, que pega um pouquinho do Canadá, né? Aquela coisa toda. Oriente Médio e aqui outros. Beleza. No caso, a gente tem aqui as segmentações justamente pelos países.
E olha só que legal, então. O primeiro lugar aqui é o Japão, bem coerente, né? Um dos maiores PIBs aí do mundo também, mercado acionário também, né? Com 15% de representatividade aí no índice barra ETF, tá? E depois a gente já tem a China, tá? Muito interessante isso, porque muita gente fala, né? Pô, ETF da China, ETF da China. A gente tem o China 11, né? Tem algumas outras opções menos líquidas, mas aqui você tem uma exposição bem considerável ao país, tá certo? É lógico que aqui você está comprando todo o mercado junto, né? Então você está diversificado. Não é tão concentrado quanto comprar um China 11, um Silk 11, Pequim 11, TechX 11, perdão. Mas você consegue uma exposição que eu sei que é o interesse de muita gente, tá? A gente até poderia discutir se faz sentido ou se não faz, mas acho que dá para falar em outro vídeo. Depois tem aqui, ó, vários países, né? Então aqui, ó, Reino Unido, aí depois já tem aqui o Canadá, Taiwan, França, Índia, Alemanha, Suíça, Austrália e assim por diante, tá certo? Para quem ficou curioso, o Brasil tá aqui, ó, com 1,10% basicamente aqui desse índice ETF, diferente lá do VT, né, que é 0,6, 0,7 mais ou menos. Aqui já tem um peso aí um pouquinho maior, né? Praticamente 50% mais a mais assim de peso. Claro que é uns 50% de algo muito pequeno, mas enfim, você tem uma exposição um pouquinho maior ao Brasil. Esse aqui é sempre bom o lembrete, né? Às vezes a gente fala, porque Estados Unidos o país é muito grande, o mercado acionário é muito grande, por isso que o Brasil fica pequeno. Cara, mas tirando os Estados Unidos, o Brasil ainda é muito pequeno, né? Isso aqui, a gente não tem uma explicação mais clara e mais óbvia do que essa de que apenas investir no Brasil é insuficiente. Eu digo, em companhias brasileiras, né? Você tem o mundo todo para investir. Claro, você pode tirar o dinheiro, você pode investir através da B3, mas é importante buscar aí outras bandeiras, né? Outras jurisdições aí para diversificar. Olha lá, e aqui eles trazem as principais ações aqui, os principais pesos que estão no índice barra ETF. Então, Taiwan Semicondutores, lá de Taiwan, tem Tencent, Hondas, que acho que é da China, né? Alibaba, Samsung, SAP, né? SAP. Sabe que eu nunca mexi no SAP, eu sempre tive vontade, cara. O pessoal sempre falou muito, muito bem. Mas beleza. AstraZeneca, HSBC, Nestlé e assim por diante, tá certo? Então, percebendo aqui, só para contextualizar, né? O maior peso aqui, em torno de 3%, não é nada muito concentrado. Ou então, por exemplo, 1,29%, 1%, não é nada muito, muito ultra relevante. Cara, eles mostram aqui um pouquinho dos dividendos que eles pagam, mas no final das contas isso aqui é um ETF de acumulação, né? Por mais que ele está situado lá nos Estados Unidos, a grande realidade é que ele não é feito para renda, tá bom? Então ele vai ter uma distribuição aqui irrisória, bem pouco relevante, mas a fins aqui mais práticos a gente fala que ele é de acumulação sim, porque o objetivo dele não é renda passiva, tá? Por mais que ele vai pagar um pouquinho, porque lá a lei é diferente. Já a nossa versão brasileira, aqui não, aqui ele vai realmente acumular, não vai distribuir nada, não vai pagar dividendos, não vai ter ali nenhuma ineficiência tributária para médio e longo prazo e vai ficar reinvestindo automaticamente aquilo que for recebendo, tá certo? Que eles têm aqui uns valorizinhos pouco relevantes, mas tem um pouquinho de dividendo que o ETF paga, né? E no caso aqui o pessoal da Galápagos vai pegar esse dinheiro e reinvestir no próprio investimento, tá? Padrão, né? Tipo IVVB11, tipo o próprio World 11 também, enfim, os concorrentes, mas basicamente é isso. Então aqui o produto brasileiro, ele tá trazendo aqui justamente aqui essas informações que a gente já viu, né? 8.700 empresas, 43 países com desenvolvidos emergentes, top 10 ações, 10%, isso aqui é bem legal, né? Para não pegar uma concentração muito grande, então tá bem tranquilo. As regiões que a gente já viu também, bem tranquilo. E aqui as mesmas ações que a gente acabou de ver ali embaixo, né? Fazer um feedback aí depois lá pro pessoal da Galápagos. Acho que falta aqui no site deles uma apresentaçãozinha institucional aí, talvez um pouquinho mais pública para pessoa física ler. E também aqui o PL, né? O tamanho do fundo desse momento, enfim, D+1, D+2, não precisa ser ao vivo, atualizado, mas é bem legal pra gente entender, né? Esse aqui faz, acho que uma semana que foi lançado, então, naturalmente, o ETF deve estar aqui com pouquíssimos milhões de patrimônio líquido, acho que o normal é ele começar pequeno, é relativamente comum. A gente vai entender se ele vai tracionar mesmo, né, a velocidade que ele vai ganhar, se ele realmente vai dar certo, mas tudo indica que sim, né? Porque é um produto muito novo, não tem nenhum concorrente direto no Brasil, então só fica o alerta aí, se você está interessado, para não sair comprando aí nos primeiros dias sem olhar a liquidez na tela, conseguir, né, trabalhar market maker, aquela coisa toda, já vamos ver os gráficos juntos, tá? Então aqui, só para a parte que importa aqui, importa não, né, mas interessa muita gente, se você está assistindo até aqui, talvez você já é do mundo dos ETFs, não fica tão preocupado assim com taxa de administração, mas muita gente fica, tá? Eu acho até um pouco estranho, mas enfim, estamos aqui para desmistificar um pouquinho esses conceitos. Então basicamente eles têm aqui 0,30 de taxa da Galápagos, tá certo? E ainda vai ter aqui os 0,05 aqui da Vanguard. Então, o custo total aqui, falando de taxas administrativas, vamos dizer assim,
é de 0,35, tá certo? Eu confirmei esse valor com eles. Na minha opinião, é uma taxa totalmente razoável, super competitiva, né? Você olha os fundos das concorrentes, né, da Invest, você pega ali até alguns do Itaú, por exemplo, nada muito longe disso. Talvez um ou outro produto seja um pouquinho mais barato, mas também tem versões mais caras, então vejo que nessa parte aqui tá tudo bem equilibrado. E aqui eu trouxe uma comparação com o GXUS11 de forma simulada. Então, obviamente, o ETF ele tem... Eu vou abrir aqui, né? Aqui foi o estudo que eu deixei pronto, mas ó, o Panorama Resultado Capital, se você quiser acessar, é grátis. Você pode digitar aqui, ó, GXUS11, por exemplo. Cara, eu tô gravando isso aqui sábado, 7 da noite. Pra vocês que achavam que não trabalhava sábado, né? Então, cara, ele tem aqui, ó, pouquíssimos dias de lançamento, tá? Então, e a gente bota num minuto, não vai ter quase nada de negócio realizado. Então, o que a gente faz, né? A gente pega justamente e puxa aqui um histórico através de um VXUS11 com a multiplicação aqui pro dólar real, né? Então, a gente traz isso aqui como se fosse o GXUS11 simulado em reais, tá certo? Aqui só para mostrar para você qual que é a grande ideia, a gente pega e transforma aqui uma série de investimentos que são americanos em reais, né? A gente traz aqui, por exemplo, o VO vezes o SDBRL, ele é a mesma coisa que o IVVB11, por exemplo, tá? Mesma coisa aqui com o VT vezes o SDBRL, vai ser o Word 11. Aqui a gente tem o VXUS vezes o SDBRL, é o próprio GXUS11, que acabou de ser lançado. Eu trago aqui justamente a comparação visual, ó. Aqui a versão com o dólar e aqui a versão original, né? Sem ele. Trago aqui o Ibov também e o próprio dólar, só para a título aqui de curiosidade, de análise enriquecida, tá? Então, qual que é o primeiro ponto aqui quando a gente avalia esse ETF aqui? E, enfim, né, coloca ele para comparar com os outros. Anthony, vê ali qual que rendeu mais. Bom, o que mais rendeu não foi o Ibovespa, nesse caso aqui foi o S&P 500. Agora, essa pergunta, ela não faz muito sentido, tá certo? Qual que é a grande ideia aqui? Primeiro, entender o que é cada um desses investimentos aqui. Então, por exemplo, a gente tem aqui o S&P 500, o VT e o VXUS. O que é isso aqui tudo? De forma arredondada e aproximada, tá? Isso aqui é um vídeo do YouTube, não é um curso completo, não dá para dar todos os detalhes. Mas basicamente o VT que está aqui no meio, ele é 60% Estados Unidos e 40% resto do mundo sem Estados Unidos. Então, se você meio que está considerando assim, putz, vou pegar esse cara aqui de cima, multiplicar por 0,6, esse aqui de baixo por 0,4, né, essa média ali dos valores vai dar praticamente o VT, tá certo? Ou seja, o VT ele justamente fica mais para baixo do que o VO, porque a parte fora dos Estados Unidos puxou ele para baixo, entre aspas aqui. Ou seja, esse ETF VXUS11, ele foi muito pensado, ele tem uma função para os investidores que não investem diretamente no ACWI, no VT, no Word 11, em ETFs assim, muito mais amplos, com muitos países e Estados Unidos juntos. Por quê? Porque se você comprar o S&P 500, por exemplo, com o VT junto, você até pode, mas você vai estar sobrepondo um peso bem relevante aí com bastante Estados Unidos. É uma estratégia sua, talvez funcione, enfim, aí é uma decisão sua. A outra possibilidade é comprar só o VT, ou só o Word 11, né, só o ACWI, ou então você não compra esses investimentos globais únicos, você compra do tipo 2, né? Uma exposição aos Estados Unidos e a exposição resto do mundo. Aí, claro, teria várias possibilidades de fazer isso, né? Mas aqui no Brasil a gente tem menos produtos, é um pouco mais limitado. Aí você conseguiria, por exemplo, fazer esse mix, né? S&P e GXUS, por exemplo, para você ter a exposição global mais ampla e mais neutra. Então, essa é a função principal, vamos dizer assim, desse ETF, né? Qual que é a grande sacada aqui que você tem que ficar esperto? Primeira delas, você já deve estar percebendo aqui embaixo, né? Cara, os 3 ETFs aqui, né? Estão todos aqui na mesma moeda, que tá em reais e tal, ok? Não me importa qual que subiu mais, tá? Nem olho para isso. Nesse período aqui, que, sei lá, 22 aqui, peguei qualquer data, deu S&P 500. Mas o ponto é, todos eles são muito correlacionados. Então a gente sabe que o VT e o S&P, eles são correlacionados por quê? Porque 60% do VT é o S&P, então a correlação ela é óbvia, né? Vai sobrepor, assim por diante. Mas é interessante isso, porque acho que foi o Márcio que comentou, acho que uns 2 vídeos atrás, não consegui responder o teu comentário, Márcio. Mas estou citando agora em consideração, se você acha que eu esqueci. De fato, o GX, o S11, né, o VXUS aqui, enfim, ele tem uma correlação muito grande com os Estados Unidos, mesmo não tendo exposição dele. Então aqui a gente tem, por exemplo, o VOO e o VXUS, eles não têm sobreposição, eles são de coisas diferentes, um é Estados Unidos, um é o resto do mundo, e eles têm uma alta correlação. Por que eu estou falando isso?
porque isso é muito importante, tá? Ó, eu puxei aqui no estudo do Panorama Resulta Capital, aqui embaixo, né? Ó, puxei aqui o CC aqui é Correlation Coefficient, coeficiente de correlação. O pessoal às vezes reclama, né, que fala muito inglês, mas sim, pessoal, o mundo fala bastante inglês, né? Tem que ler o que tá escrito aqui, ó. Infelizmente eles não fizeram a versão em português. Então aqui a gente tem o coeficiente de correlação do VXUS junto com o IVV, que é o S&P 500, VOO, o SPY, tudo é a mesma coisa. E o que a gente percebe aqui nesse gráfico aqui de baixo, né? Ó, até troquei a cor, deixei ele maiorzinho aqui porque estava confundindo com o ROC, que são janelas móveis que a gente já vai falar também, tá? Então qual que é a ideia aqui? É de pegar a correlação do VXUS com o IVV, tá? Ambos estão em reais, então não tem problema, eu estou comparando na mesma moeda, assim que deve fazer. Não adianta comparar um em dólar e outro em real, daí a correlação vai sumir, né? Mas enfim, né? Não é o nosso caso aqui. Então o que acontece? Quando a gente tem aqui essa linha aqui, mais branquinha, mais verde, claro, né? Você sabe que eu tenho daltonismo, então às vezes eu erro as cores. Quando ela está próxima de 1 aqui, quer dizer que a correlação ela é quase perfeita. Quando um sobe, o outro sobe junto. Quando um cai, o outro cai junto. Quando um fica de lado, o outro fica de lado. Ou seja, mesmo que eles não tenham sobreposição, os Estados Unidos e o resto do mundo, eles têm correlação. Isso aqui é quando está perto de 1. Quando ele está em menos 1, é uma correlação inversa, né? Quando um cai, o outro sobe. Quando um sobe, o outro cai, e assim por diante. E quando está em 0, quer dizer que eles não têm padrão. Às vezes sobe junto, às vezes cai junto, às vezes um sobe, um cai, outro sobe, e assim por diante. Nesse caso aqui, acontece uma coisa muito interessante, né? Mais ou menos a mesma coisa que acontece lá com o VT, né? Quando a gente faz a correlação entre VT e S&P 500. A gente tem aqui justamente, olha só que legal, em grande parte do período, aqui eu tô puxando longe, né? Ó, tô puxando aqui o 2012, né? Em grande parte do período a gente tem a linha quase sempre aqui em cima, muito, muito perto de 1. Ah, Anthony, mas às vezes ela cai um pouquinho. Ela cai para 0,7, por exemplo. Mas ainda assim, cara, 0,7 é uma correlação muito forte, tá? É muita coisa. Ah, Anthony, mas aqui, ó, ela foi para 0,30, aqui ela foi para 0, aqui ela foi para 0,22. Sim, só que isso aqui foram 3 vezes nos últimos 12 anos, sei lá, 14 anos. Ou seja, são as exceções. Na grande maioria do tempo, ele é correlacionado com o S&P. Isso é um fato, tá? Não é opinião. Beleza, então, o que isso quer dizer? Quer dizer que tem que tomar cuidado. Mesmo que você vai estar exposto às ações fora do mundo, você vai estar com um peso, digamos assim, considerável em termos de correlação junto do S&P, do mercado americano, tá certo? E por que isso acontece? Porque o mercado americano acaba respingando todo mundo, tá? É por causa disso. Não tem uma explicação muito demorada. Mas basicamente é isso. Então ele é um veículo interessante porque ele realmente te diversifica para novas moedas, novos países, outras empresas. Tudo isso é verdade. Mas você não pode desconsiderar que você está aqui com uma certa correlação, mesmo assim, com a carteira americana, tá bom? E claro, se você gosta dessas análises, quer ver muito mais análises, quer aprender a fazer elas, aprender a investir aqui através dos ETFs, ter todo o nosso ecossistema completo para planejar, aprender e ter conhecimento, montar a sua estratégia e ser independente aqui nos seus investimentos, a gente tem a Central Resulta Capital. A plataforma está espetacular. Até o final de dezembro vai mudar várias coisas para melhor ainda. Então, se você tem interesse, acesse os links aí para você saber um pouquinho mais, tá certo? Por último aqui eu vou trazer a análise de janelas móveis. Então, eu botei aqui um gráfico semanal com 50 períodos. O que é isso, né? Quer dizer que 50 semanas é basicamente um ano, tá? Então, é uma aproximação aqui para a gente considerar. Isso aqui está com retorno com o dólar embutido, tá bom? Depois eu vou mexer aqui só para tirar o dólar, só para você ver como é que fica. Mas o dólar, como ele se valorizou aqui desde 2012, quem diria, né? Cara, ele ajudou a não ter tanto retorno negativo, tá bom? E aqui a gente tem menos volatilidade do que o S&P. Então isso aqui acho que é interessante comentar também, né? A gente tem aqui os 3 níveis. Então basicamente o S&P é a maior volatilidade, né? O maior risco aqui nessa janela. Ele deu o maior retorno. Depois o VT, que tem um pouquinho do S&P e um pouquinho do resto. E depois o resto, né? Então o VT justamente é a média. E a gente tem aqui os 2 extremos. O que a gente tem que se atentar? Primeiro, sobre a posição, né? O VT vai ter, enfim, tudo isso aqui. E, cara, olha aqui a correlação, né? Todos caem juntos, todos sobem juntos e assim por diante. Apenas um é mais volátil, o outro é médio e o outro é menos. Qual que é a vantagem, né? Um dia pode ser que a correlação seja perdida. Pode ser que o mercado americano não seja o mercado mais, enfim, relevante, pujante do mundo. Então, realmente, pode ser que esse ETF aqui, ele suba mais e o S&P fique parado. Isso pode acontecer. E aí, em termos aqui de janelas móveis, o que a gente tem? Poxa, no melhor caso de todos aqui, retornou tipo uns 90%.
Mas isso aqui é outlier, né? A gente não considera esses momentos muito bons. Estou me referindo justamente a esse cara aqui, tá? Nesse cantinho aqui a gente tem quanto ele retornou em uma janela móvel de 12 meses. Então, 12 meses ali ele retornou 90%. Mas a gente tem aqui momentos mais frequentes, pode-se dizer assim, até relativamente razoáveis que ocorreram, né? Então, por exemplo, na faixa aqui de 30%, 40% ocorreram muitas e muitas vezes esses retornos. E aqui nos cenários até menos otimistas, na faixa de 13%, até um pouquinho mais, acabou retornando, tá? Tiveram momentos ruins aqui, o pior dos casos aqui foi na faixa de 31% de queda em 12 meses, mas também foi só uma ocasião e também não foi tanto assim, né? A gente vê muitas vezes os outros índices 50%, 80%, que foi até tranquilo, e aqui em outras ocasiões na faixa aqui de menos 14%, tiveram aqui menos 17%, menos 20%, mas nada assim muito, muito assustador. Nesse momento ele está aqui com 16% na janela móvel de um ano, basicamente. Bom, então tá aqui praticamente o GXUS11, né, lá da Galápagos. Vou trazer eles para o ResultaCast. Comentem aqui embaixo, né, outros ETFs que vocês têm interesse. Muitas vezes eles vão ler, colocar na lista de estudos deles. Claro, eu entendo a gestora. Às vezes ela não quer lançar uma coisa porque ela não vai ter mercado, né? Mas esse aqui, por exemplo, tá faltando no Brasil isso aqui, né? E aí, quem sabe, enfim, eles ou outras gestoras podem aderir aí a ideias de vocês, necessidades que a gente vai trazendo aí para o mercado, tá certo? Comenta então o que você achou do GXUS11, se faz sentido ter ele na carteira, se você vai de VT, se você vai só de BOV e China, tem gente que faz isso. O legal do mercado é que tem liberdade, né? E claro, se você busca dividendos, tem um ETF muito parecido, mas com uma estratégia para pagar dividendos. Aí tem que cuidar com uma questão lá dos impostos. Eu explico tudo mais naquele vídeo aqui do lado, tá certo? Um grande abraço, muito obrigado pela sua inscrição, seu like. Lembre sempre que investir certo resulta capital.